Então, pronto. Então, vamos fazer aí a revisão, né, do helenismo. Então, a gente está falando aqui da importância, vamos dizer, do homem nessa época se voltar para si mesmo, né? Porque neste momento eles perderam a condição da democracia, como a gente estava falando, em que o cidadão era mais ativo politicamente, então agora a gente está numa condição de império ali, né? Foi a decadência das cidades-estados, e nós temos então a dominação, né, de um imperador, que eles precisam ser obedientes a isso. Então a filosofia vai dar uma reviravolta, vai sair da questão mais política, dessa vida ativa política do bem comum, como foi muito discutido ali entre os filósofos gregos, né, Platão, Aristóteles, e aí a gente começa a trabalhar na perspectiva, né, da felicidade alcançada, né, individualmente. Então essa é uma característica do helenismo, né, essa felicidade ela é dada a partir de um estado, né, vamos dizer assim, de vida plena. E essa vida plena, eu quero que vocês anotem isso, essa vida plena, ela é dada pela ataraxia. Ela é a ataraxia, né? O que é a ataraxia? Nesse contexto, né? É um estado pleno de espírito, né? Então, essa plenitude, né? Essa acalmia, essa tranquilidade, ela vai ser conquistada nesse caso, né? Eles vão destacar aqui, né? Claro, vão destacar a sabedoria, né? Algumas virtudes e tal. E aí a filosofia helenística vai focar nessa busca dessa felicidade, mas uma felicidade que não está mais em pensar o bem comum, uma vida social, mas uma relação consigo mesmo, né? A pessoa que se basta em si própria. Então, essa é a característica forte do helenismo. Tudo bem? E aí, nesse contexto, a gente vai ter aí algumas filosofias, né? Que vão caracterizar aí as escolas helenísticas, né? O epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, o cinismo, e todas vão buscar a felicidade a partir essa vida plena, né? A partir dessa relação consigo mesmo, né? Cada um vai destacar uma característica importante. O epicurismo aqui, ó, vai falar da moderação, né? Do prazer moderado, contentamento, os prazeres simples da vida. Então, esse é um aspecto muito importante para a gente separando aí, né, a característica específica de cada escola dessa, né? O estoicismo vai falar do destino, da aceitação, né, do fluxo da vida, das coisas. O ceticismo vai trabalhar numa concepção de busca de verdade, né? Então ele vai suspender o juízo, porque essa busca da verdade traz muita perturbação. Então eu não vou, né? Se eu não posso chegar à verdade, eu vou suspender o meu juízo, né? Nada eu posso conhecer, é uma impossibilidade de conhecer. Então, na impossibilidade de saber o verdadeiro exatamente, eu vou abrir mão dele. Então, isso é bem importante. E o cinismo, que tem a ver com viver como um cão, né, com a natureza. Então, é importante vocês saberem separar bem essas escolas, tá? E aí, a gente seguindo aqui, o epicurismo, que é uma escola importante, né? Ele vai falar de um estilo de vida simples, eu vou seguir aqui, né? E esse estilo de vida simples, né, que vai trazer a felicidade, né? E aí a causa talvez de todo o sofrimento humano vai estar no medo para o epicurismo, né? E a mãe de todos os medos é a morte, o medo da morte, né? Então ele vai focar sim, né? Então eu quero que vocês destaquem aí a questão da morte no epicurismo, né? E como que vai haver a superação desse medo da morte para que o homem viva essa situação de plenitude, de bem-estar, de tranquilidade. Então, se ele consegue cortar o medo da morte, ele corta todos os outros medos, né? Então, o que que ele vai... Qual é a concepção de Epicuro em relação a isso? Isso é importante, ó. Então, eles vão entender que existe uma alma, né? A alma deles, a alma para o epicurismo é uma colisão de átomos, ela é matéria, né? Ela tem uma materialidade, né? E deste modo, quando o corpo físico, né, esse aqui mais denso, ele morre, a alma morre também, né? Então, não há vida após a morte que possa gerar um sofrimento, né? Digamos que o corpo
morre e a alma sofre. Então é nesse sentido que ele diz assim, olha, com a morte não há mais nada. Então não tem sofrimento, é a ausência de sofrimento também. Então ele tem várias abordagens sobre a morte, né? Que a morte, se essa ausência de percepção de sentimento não tem por que temer isso, e que a gente, enquanto vive, né, a gente está tendo essa percepção, está vivo, não precisa se preocupar com a morte, né? Então aqui a gente não precisa ter medo da morte, porque ele é o fim da existência corporal, né? Nada resta depois dela, nem sentimento, nem sofrimento, nada. Então não tem por que temer, né, isso, né? Então é assim que ele vai tentar trabalhar esse medo principal da morte, que é a causa de todo o sofrimento humano, né? Todos os medos, eles partem desse medo. Então se ele cessa isso, a pessoa pode entrar num processo então de felicidade, de acalmia, né? Então, e aí essa felicidade para Epicuro, né? Diminuindo essa dor, né? Se afastando da dor, e o prazer. Só que esse prazer aí são prazeres, ele vai considerar aqui um nível de, vamos dizer assim, ele vai categorizar os prazeres, né? Ele vai trazer tipos de prazeres de tipo inferiores e prazeres de tipo, né, vamos dizer aí, mais superiores, né? Que seriam até os mais simples, tá? Então, o que a gente pode checar aqui? Deixa eu voltar aqui, que eu apertei o botão sem querer, né? Os prazeres inferiores, né, são aqueles que são efêmeros, né? E uma vez que eles são saciados, eles, né, podem gerar mais desejo, você sempre vai ficar com o desejo, um desejo a ser resolvido, porque como essa sensação passa rápido, você logo tem o desejo de novo. Então, esse é um tipo de prazer inferior. Uma vez saciados, criariam mais desejo, né? Então, aqui a comida, a bebida, o sexo, né? Eu sacio naquele momento, mas logo em seguida eu posso, no dia seguinte ou algumas horas depois eu vou, né, ter esse desejo novamente. Então, quanto mais eu vou saciando esses prazeres inferiores, eu posso estimular ainda mais esse desejo, né, e amplificar ele e ser insaciável. Então, a pessoa diz, a pessoa ela é um poço sem fundo, porque sempre você põe coisa e tá, né, aquele poço some com tudo. Então, essa necessidade de saciar, né, esse desejo vai estar sempre ali presente. Então, vai haver sempre um sofrimento, porque sempre ela vai ficar, né, vai ficar faltando algo. E aí ele vai estimular os prazeres simples, esse sim que traz a felicidade. Então, essa é a moderação, tá, gente? Então, a moderação, a felicidade é dada a partir do prazer moderado, tá? Anotem isso. Então, esse prazer simples seriam prazeres que eu posso guardar na minha memória e reviver eles na minha memória. Então, como amizade, gentileza, né? Sentimentos de bem-estar, né? De observar a natureza, de ouvir o canto dos pássaros, né? Da coisa simples, da contemplação, né? Das coisas, né? Do viver, do olhar o sol, né? Então, nesse sentido, né, esses prazeres, eu posso amplificar essa sensação e eu posso pensar e trazer esses prazeres em qualquer momento onde que eu esteja, eu posso trazer, então, essa moderação, e esse sim traz a calmia, traz o bem-estar, traz essa plenitude, né? Então, esses prazeres, né, são possíveis e calmos e seriam de grande valor, né, porque podem continuar mesmo após a experiência, né, por meio da nossa memória. Então, aqui está a chave para a felicidade em Epicuro. E aí a gente tem o estoicismo, né, que vai trabalhar ali, né, com a felicidade, né, que busca aí a aceitação do destino serenamente, né?
Então, aceitar a dor, aceitar as coisas, né? E estar feliz. Então, tudo é a forma como eu lido com, com os acontecimentos, né? Com as coisas que acometem a mim. Então, o estoicismo vai trabalhar nessa perspectiva de entender que a lei natural é uma lei racional e que a gente precisa estar integrado com isso, né? Então, eu seria imperturbável, não seria impiedoso, né? Eu seria simplesmente, eu aceitaria, né? E eu estaria feliz, inclusive até no sofrimento e até, né, no momento de dor, uma doença e tudo mais. Tá bem? Então, esse aqui é o estoicismo. E aí a gente vai para o ceticismo de Pyrrho. Pyrrho de Elis. Esse ceticismo aqui, né, ele vai trabalhar a catalepsia, né? Porque, veja, né, se as coisas são duvidosas, se eu não posso efetivamente conhecer o mundo tão claramente, né? E as pessoas ficam, né, sempre discutindo opiniões opostas. Eu lanço uma ideia, a pessoa lança uma outra ideia oposta. Então, logo já se contrapõe a minha ideia e tem alguma veracidade naquela abordagem, na minha abordagem tem alguma outra veracidade também. Então, por que eu vou ficar brigando, né, para saber qual é a verdade se há possibilidades, né, em todas essas condições até opostas? Então, a ideia é não perder tempo, né, e nem se desgastar, né, querendo encontrar aí o verdadeiro, ou defendendo uma posição. Não, abre mão disso, né? E diz que e aí para abrir mão disso eles vão, né? Parece uma coisa assim muito estéril para o conhecimento, muito dura, que é afirmar a impossibilidade do conhecimento. Então, anotem isso, o ceticismo, o cético é aquele que entende que não é, né, possível conhecer, né, a verdade claramente. Pirro, esse é um ceticismo bem forte, bem radical, tá? Que a gente está colocando aqui, esse ceticismo de Pirro, e essa suspensão desse juízo. Mas tudo isso para ser feliz, para não ficar se perturbando com essas condições aí da busca da verdade, né? Então, né, ele vai buscar a ataraxia a partir da imperturbabilidade. Eu não vou, né, me chatear com isso, né? Eu vou me despreocupar com a busca dessa verdade, né? Então, é belíssimo nesse sentido, né? Não seria tão, vamos dizer assim, desastroso se a gente pensar pela abordagem, né, dessa imperturbabilidade. Sim, Sara, as notas são as mesmas, né? De filosofia são as mesmas notas de sociologia, tá tudo integrado, tá bem? Então, o ceticismo trabalha essa perspectiva, tá bem? E aí o cinismo, né, que é a vida igual um cão, né, que é a questão aqui, né, da simplicidade da vida, né? Uma vida mais contemplativa. Então, essa paz interior, né, é dessa, né, constatação da harmonia com a natureza, né? Quanto mais simplicidade, mais leve, né, a vida da pessoa. Então, é nesse. Aqui a gente encerra, aqui eu vou, a questão do helenismo, tá? E aí a gente vai agora fazer uma revisão, né, do capítulo do nosso livro lá sobre cultura. A gente tem alguns conceitos aí que são importantes para a gente, né? Então, sobre cultura, a gente precisaria definir cultura. O que é cultura, né? Alguém pode tentar dizer para mim o que vem a ser, né, a cultura? Né? O que representa, né? O que é a cultura humana? Né? Alguém pode me dizer o que é o conceito de cultura e as características da cultura? É o conjunto das produções humanas? Isso aí. Né? Toda produção humana é um bem cultural, é um objeto cultural, seja ela material ou imaterial. Né? E aí, como que a gente pode caracterizar a cultura? Né? A cultura, como é que a gente entra numa sociedade? Ela é algo fixo, é estável, então ela é criada pelos homens. Como é que eu entendo a cultura ao longo, então, aí, né, desse processo, dessa produção humana?
Então, o homem produz esses objetos. Ele produz sempre, o tempo todo, as mesmas coisas? Né? Do mesmo jeito? É isso que eu estou perguntando para vocês. Né? Se a cultura é produção humana, esse homem, tudo que ele produz. Né? Então, vamos dizer que o homem produziu essa caneca. Né? Então, ao longo do tempo, como que a cultura se comporta? Né? Este homem produz sempre caneca do mesmo jeito? Sim, Não. não, não, sim. Né? Há modificações. Por que que o homem modifica a forma, por exemplo, de produzir uma caneca? Ele começa a ver de uma maneira diferente. A ideia, a visão dele muda e aí outras coisas atraem mais ele. Pode ser a visão dele que mude, né? E essa visão pode ter a ver com conhecimento a mais, ele descobre uma técnica nova, ou ele tem uma necessidade nova, né? Então, pode ser, sim, que ele mude a forma de fazer. Isso pode ser rápido, pode ser num tempo curto, né? Há uma mudança mais radical, né? Pode ser num tempo longo, né? Também, que aí a gente pode ter mais tempo, né, na tradição, se a gente for pensar, nossa, mas a tradição professora, dura mais, ela é mais, né, longa. Então, algumas coisas têm séculos que o homem faz daquele modo, que ele repete. Pode ter uma essência lá do comportamento, mas algumas outras características, elas podem mudar também. Então, a cultura, ela tá, né, vamos dizer, no tempo e no espaço, então ela está sempre, né, podendo, né, se transformar, mudar, tá? Então ela é dinâmica. Então eu quero que vocês anotem aí. A cultura é dinâmica, né? Entendem isso? Né? Ela tá no movimento. Então, dinâmica quer dizer que, né, ela muda com o tempo, ela pode mudar, né? Ela pode mudar, como você colocou. Quem foi que colocou? Foi a Sara, que falou comigo agora? Ela pode mudar porque o homem pode mudar o seu pensamento, né? Então, o homem mudando. Não, foi eu não, prof. Foi quem que falou comigo? Que Foi a eu... Marã, prof. Ah, peraí, deixa eu... Gabriela Marã. Ah, Gabriela, tá. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora eu vou ver quem tá falando. Que eu tava com o meu vídeo fixo. Então, veja, então essa cultura, ela está sempre em transformação, ela está no tempo e no espaço, e ela sofre diversos tipos de influência, certo? Né? Se ela é uma produção humana, ela sofre influência do próprio homem. Então, nesse processo de influência que ela sofre, por exemplo, existem fatos históricos, uma revolução, ou qual que é o grande fato histórico que nós estamos vivendo no momento, né? Qual é o grande fato histórico que nós vivemos hoje? Alguém pode tentar falar um pouco dessa... a gente está no presente, mas a gente tem noção de que isso impacta, provavelmente vai impactar muito a nossa história, os nossos hábitos, as produções humanas. A pandemia? Pandemia, é a quarentena. Exatamente, gente. Então, veja, é uma questão biológica, né? Um vírus, uma doença aí que mexeu com o mundo inteiro. Não foi nem só com a história de uma cidade, né? De uma região. Mexeu com tudo. E, por exemplo, nós criamos aqui novos hábitos, novas produções, né? Agora a professora grava um vídeo, manda para a internet, né? Os alunos se comunicam por meio dessa tela e esse futuro que a gente achou, né, que poderia estar distante, né, estava perto, mas assim que se tornou muito mais real para a gente essa condição da gente falar com uma parede aqui, uma tela de computador, mas eu sei que estou falando com muitas pessoas, aqui 59 pessoas nessa sala, certo? Então, fatos históricos interferem nessa produção humana. Outros fatos, né? Então, veja, um fato biológico de uma doença interferiu aqui na nossa produção de conhecimento, na forma como a gente se relaciona, né? Nas novas necessidades. Então, provavelmente vai impactar na cultura.
de algum modo, né, nessa que são essas produções. Então, essa cultura dinâmica, ela sofre interferência constante, né, desses fatos históricos, tá? E aí, deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas, né? Aqui a Laila tá falando para mim, né, que a natureza está melhor, né? Achou incrível isso, porque poucas pessoas estão nas ruas. Pois é, até as onças estão aparecendo aí em cima das árvores e tal. Né? Então, a outra perspectiva, né, de comportamento da própria natureza foi ótimo, né? Porque com aquela história lá do aquecimento global e que a gente ia chegar em 2020, ia ser irreversível, né? Eu li alguns artigos sobre isso e tem alguns amigos que são da área ambiental, né? Muita gente. Então, nessa questão aí, né, ambiental, isso está sendo um impacto muito bom para a natureza. Né? Então, e para a gente repensar também os desperdícios, né, que nós fazemos, né, desnecessários às vezes. Havia muito desperdício, né? O lado bom. Com isso eu fiquei bem animada também. Né? A gente tem que ver o melhor lado para não enlouquecer. Uma coisa que você coloca aí é essa questão de eu não enlouquecer, né? Por que eu enlouqueceria? Porque eu mudei drasticamente a minha forma de viver de uma forma impositiva. Então, eu posso enlouquecer com isso, mas ao mesmo tempo eu posso, né, eu criar outros hábitos, né? Vamos dizer assim, um ritmo mais lento, a contemplação melhor. A gente pode botar a filosofia do helenismo aí mais para fora, né? Dessa contemplação, né, do momento. Se a gente for falar em Nietzsche mais à frente, ano que vem vocês vão estudar isso, a questão do aqui e agora, né, desse momento presente em que a gente pode estar ali, né, contemplando a vida por ela mesma, né, e não sempre estar correndo atrás de alguma coisa loucamente, né? Então, esse contato com a nossa individualidade é uma coisa que talvez a gente estava perdendo devido a esses novos hábitos, inclusive devido às tecnologias, mas que, de uma certa forma, a gente só tem as tecnologias e a gente precisa, e a gente consegue agora também ter um espaço para, né, olhar para dentro da gente mesmo. Então, é bem importante pensar essa questão dinâmica da cultura. Essa reflexão está na nossa prova, tá, gente? Outro aspecto importante da gente falar são alguns conceitos sérios. Quando a gente vai pensar em cultura, a gente fala, né, das relações entre as culturas diferentes, né, e como que cada um se porta nessa condição. Né? Quando eu me deparo com um grupo de pessoas, uma comunidade, uma sociedade que é muito diferente da minha. Hoje, com a globalização, a gente tem até acesso a isso tudo, mas há uma certa também, algum tipo de homogeneização em certos comportamentos, né? Vamos dizer assim. Mas, né, com o processo lá das grandes navegações, ou, né, se a gente voltar alguns séculos, né, atrás, 5 séculos, houve um impacto muito grande, né, quando o homem saiu da sua cidade, foi, né, ou do seu continente, se deparou com comportamentos muito diferentes, né? E aí ficou esse conflito, né, sobre quando eu encontro esse outro diferente, como que eu, né, eu consigo conceber algo muito diferente de mim. E aí, a partir daí começa a discussão sobre antropologia, sobre o homem, sobre a cultura, começa, né, a surgir reflexões, e a gente chega a essas sínteses hoje em virtude do que a nossa sociedade vivenciou nesse contato com o outro, nesses impactos com o outro. E aí a gente tem um conceito importante, que é o conceito, né, que deu um certo problema, né, durante um tempo, que é o conceito de etnocentrismo. Etnocentrismo, né, que foi o comportamento, vamos dizer assim, que os europeus tiveram quando eles entraram em contato com os povos, por exemplo, daqui do continente americano, que eles chamaram de índios, né, porque estavam achando que chegaram na Índia e tudo mais, e esse nome ficou, não sei se a gente pode falar os povos originários daqui do continente americano. Quando eles encontraram com esses povos, eles olharam esses povos a partir, né, tendo como ponto de referência a própria cultura. Né? Então, isso seria natural. Né? O homem não tinha esse exercício de olhar o outro. E nesse processo, isso teve vários tipos de problema. Né? Um deles é, vamos dizer assim,
né? Os problemas que a gente tem é eu olhar o outro até por ele ser muito diferente de uma forma inferior, como se esse diferente fosse inferior a mim, né? Eles eram culturas mais simples, né? Que eles vão classificar como primitivas, selvagens ou bárbaras. Como... Só um minuto. Eles estavam até quietos, mas o gato entra e faz a confusão geral nessa casa. Então, assim, esse etnocentrismo é justamente eu tomar como referência a minha cultura para julgar a outra. E isso é muito problemático, porque isso gerou uma série de preconceitos e discriminações que a gente tem até hoje na nossa sociedade, né? Quando uma cultura mais simples é considerada inferior, né? Então, é nesse sentido que a gente vai ficar atento, e que é isso, né? Depois de muito tempo surgem esses estudos culturais e tudo mais, para rever essa questão do julgamento de uma cultura ser inferior ou superior à outra, tá, gente? Então, esse etnocentrismo é algo que gera preconceito e discriminação. E gerou, né? Por quê? Porque o europeu, quando ele olhou os povos nativos, os outros povos diferentes deles, eles tomaram como algo inferior, né? E quiseram, então, impor a sua cultura, que era melhor num discurso, né? Até de bondade, de caridade, de impor, né? A sua cultura para com esses povos que estavam desprovidos, né? De sofisticação, de civilização. Então, esse é um grande problema. Essa é uma discussão que também está na nossa prova. Vocês vão ler lá com atenção e vão procurar observar aí essa condição aí do preconceito, tá? Que pode acontecer com essa visão etnocêntrica. Então, se a gente vai discutir cultura, a gente vai, né, agora sair desse etnocentrismo, certo? E vamos considerar, então, né, não uma cultura como inferior à outra, mas cada um com suas características, necessidades, né, e produções, tá? Independentes, então elas podem ser mais simples, mais complexas, que têm seus significados particulares, né, todo um contexto, né, que eu preciso compreender essas relações, né, e não julgar, tá? Então, o etnocentrismo me leva a um julgamento a partir do meu ponto de referência. E aí, dentro da discussão de cultura, é a gente pensar que a gente não vai, né, não deve fazer o julgamento de inferior e superior, de superioridade, como foi feito historicamente a partir da visão do europeu, né, do eurocentrismo, que nós temos também, né? Mesmo nós não somos europeus, né? Mas nós sempre nos referimos como somos, né? Eu sou de descendência portuguesa ou italiana, e sempre desconsidera, né, a descendência, né, africana ou a descendência aí dos indígenas, né, dos povos, né, que já estavam aqui, que muitas vezes nós nos misturamos também. Então, nós procuramos esconder essa realidade. Isso é uma visão preconceituosa, sim, é uma herança que nós temos aí desse processo. Então, falar de cultura envolve pensar e refletir sobre essas questões do preconceito também. Tá bem, pessoal? Então, outra discussão que também está na nossa prova é justamente pensando essa concepção, né, vamos dizer assim, de preconceito e do diferente dentro de uma mesma cultura, de uma mesma sociedade, vamos dizer assim. Dentro de uma mesma sociedade, uma cultura, né, vamos dizer assim, maior, a gente tem particularidades ali, né? A gente também tem grupos diferentes. E quanto a isso, a gente vai contrapor agora também, que é um problema que gera preconceito, né? Que também e é um resultado desse etnocentrismo, que é a cultura da elite, né? Das classes dominantes, versus a cultura popular do povo,
tá? Então, esse povo, né? Essa cultura popular, ela vem, né, da maioria da população, que quem sempre é a maioria, né, é a classe, né, trabalhadora, desprovida de bens, né, e eles produzem coisas, produzem cultura, produzem significados, né, interpretações de mundo, né, válvulas vamos dizer assim, de escape para a questão, né, vamos dizer, da exploração, do sofrimento, né, da condição precária de vida, muitas vezes, que eles vivem. Então, existe. E, fora isso, também, né, eles, né, produzem, né, também conhecimento, né, valores, e essa é considerada cultura popular. Né? E não é por isso que ela vai ser inferior, se ela tem, né, uma simplicidade, ou tem até uma sabedoria, a gente fala da sabedoria popular, né? E o que é a cultura da elite? É a cultura menor, às vezes, das pessoas que têm mais acesso a um tipo específico de conhecimento, né? Vamos dizer, né, essa cultura da elite muitas vezes vai estar relacionada com a erudição, a cultura erudita, que é, né, o conhecimento, vamos dizer assim, hoje a gente pode falar acadêmico, o conhecimento científico, né? Então, depender da época, essa elite, né? Ou produtos culturais para o consumo dessa elite, por exemplo, na época do Renascimento, né? As obras de arte, aquelas pinturas magníficas, os quadros que eram feitos, né, ali pelos artistas renascentistas, porque a elite, vamos dizer assim, os mecenas, na verdade, os burgueses, podiam comprar e pagar. Né? Então, nesse sentido, poucos tinham acesso. Né? Então, hoje a gente pensa muito também, né, de todos terem acesso ao teatro, de todos terem acesso a um cinema, de todos terem acesso a um bom livro. Um livro é super caro na nossa sociedade, aumentou até agora os impostos. Então, que aí acaba restringindo o acesso, né, de toda a população àquele tipo de conhecimento, àquela produção. Né? Então, nesse sentido, essa cultura da elite, ela acaba sendo de acesso a poucas pessoas. Né? Mas isso não quer dizer que ela seja superior à cultura popular. A cultura popular faz parte da essência, né, de um povo como um todo, inclusive a própria elite também, né, daquela sociedade participa, né, daquela manifestação popular. Então, por exemplo, o funk. Né? O funk é uma manifestação, ela é uma produção, né, popular. Né? E que você vê muito da elite, né? Todos participando dessa produção, né? dessa condição aí que o funk traz da música, né? De extravasar, né? A questão do corpo, da dança. Então, ela compõe sim, e todos têm acesso, né? Inclusive as elites, todos têm acesso. Enquanto que a cultura da elite, né? Vamos dizer assim, é porque é uma cultura paga e que muitas vezes a gente não tem tanto acesso, né, àquele tipo de produção, daquele grupo de pessoas. E aí, para fechar nossa aula, 2 minutinhos aí, a gente o aspecto da religião que a gente estudou, então eu quero ressaltar aí os 3 principais teóricos, né, da sociologia que trazem o estudo da religião. Né? Então, o primeiro dele é o Durkheim, que vai falar que a religião é um processo social importante, né, na sociedade, tem significado, gera acolhimento, tem uma função importante. O outro aspecto é a gente pensar Karl Marx, né, ele vai tratar a religião como o ópio, aí anotem aí Marx, o ópio do povo. Esse ópio é uma droga, né? Então, é uma droga que anestesia, né? Então, é um anestésico do povo, né? Vamos falar assim dessa cultura popular, né? Então, essa religião, ela tem uma função social de anestesiar essas classes populares acerca do sofrimento que elas vivem, né? De gerar um acalento. E acaba, né, amenizando e camuflando, né, as violências, a violência que essa população sofre, né, naquelas relações econômicas de produção, e a abordagem do Marx, que a gente depois vai estudar com mais calma o ano que vem.
tá? Então, essa questão do ópio do povo. E, por fim, o Max Weber, que vai entender as religiões e o processo da religião como um processo dentro do processo de, vamos dizer assim, racionalização do mundo, né? Esse processo, né, que o homem vai deixar aquelas crenças mais, né, mitológicas, mais mágicas, e vai adentrar numa religião monoteísta, que já é um processo de avanço dentro dessa racionalidade, desse entendimento de mundo, que são as religiões monoteístas, né? Grandes, cristianismo, islamismo e tal, que já vão ser pautadas em um único Deus. Então, ele vai falar do monoteísmo aí como um processo, né, também já de salto aí, né, de amadurecimento racional da sociedade. Tá? Então, são esses aspectos que vão estar na nossa prova. Tudo bem, gente? Passei 1 minuto. Então, boa prova. À tarde eu estarei lá. Qualquer dúvida, né, não do conteúdo, eu vou estar lá para tirar de vocês. Então, bom lanche agora, né? Vocês vão lanchar? Tchauzinho!